Alô, alô, meu amigo cartoleiro. Estamos aqui para mais um vídeo das dicas do MDP. Nesse vídeo aí vamos estar passando aí comentando sobre a rodada 16, dicas para a rodada 16. Desempenho nosso onde a rodada aí foi 55 pontos, um desempenho não tão bom, mas foi uma rodada que tivemos alguns times que acabaram não indo tão bem, que decepcionaram aí, como o caso do Fortaleza, né? Acho que foi o grande caso aí de decepção. Mas até que conseguimos uma pontuação razoável, 55 pontos. Nosso patrimônio do time também está excelente. E vamos aí com dicas, né? Que a gente acabou errando no goleiro. Tivemos uma entrada do Léo Pereira que ajudou na pontuação. Nosso banco foi muito bem, né? Acabamos colocando no banco aí um dos mitos da rodada, que foi o Savarino, né? Com 16 pontos. Acabou que ficou no nosso banco aí. Passando aí por jogos da rodada, a gente tem Atlético Goianiense e Chapecoense abrindo a rodada no sábado, que dá pra gente olhar aí um pouco em cima do Atlético Goianiense. Grêmio Bahia, Grêmio, por mais que esteja bem mal no campeonato aí, é um time dá pra gente dar uma olhada. Juventude Fortaleza, Fortaleza que perdeu a chance aí de vencer o Santos e se tornar, assumir a vice-liderança, agora vai ir aí no Alfredo Jaconi, um jogo complicado, né? Palmeiras jogando aí contra o Cuiabá, jogo domingo às 11 da manhã. 11 da manhã sempre tem aquela questão, às vezes, do cansaço físico, né? Mas acredito que o Palmeiras não vai poupar jogadores, né? Por uma disputa a Libertadores aí durante a semana, mas tem bons dias para descansar e não tá na Copa do Brasil, né? Então vai ter uma semana de descanso depois desse jogo. Seria Flamengo com alguns desfalques para esse jogo devido a cartões amarelos, né? Bruno Henrique, o Willian Arão, mas sempre forte. Atlético Paranaense, Corinthians, aqui a gente tem que cuidar um pouco às vezes com o Atlético Paranaense, dependendo aí, pode poupar alguns titulares, dependendo do ritmo de jogo aí, por causa que tem Copa do Brasil durante a semana, mesmo caso do Santos aqui com o Internacional. E Sport de São Paulo também vale dar uma olhada aí contra o Sport. Atlético, né, não precisa nem comentar. Às vezes aí a gente pode ter até um Fluminense eliminado na Libertadores, né, após esse jogo. E por último, América e Bragantino, nesses dois últimos jogos na segunda. Então vamos para lá, né? Vamos esboçar o nosso time. Vou estar vendendo todo o time aqui, começando pelo ataque, né? Começando pelo ataque aí, acho que um dos caras para a rodada aí a gente vai escalar aí. Decepciona a gente na penúltima rodada, já era o nosso capitão, fez aquela pontuação de -6, mas quase -6 pontos. Mas é um cara que tem muito crédito, né? Você vê, quando voltou pro Cartola fez 25 pontos. É um cara que vale a pena a gente escalar e insistir, então. E o Flamengo jogando muito bem aí. O Gabriel tem até o momento da gravação do vídeo, 22 gols em 23 jogos. É um número absurdo. E a gente tá aí, vamos com o Gabigol, que inclusive eu já antecipo de antemão aqui, vai ser o nosso capitão. Não tem muito como fugir disso. Outras boas opções aí, a gente tem o próprio Hulk, né? Nosso pupozudo. Sempre vale a aposta. Um cara que foi uma última rodada aí, o Robson, né? Então, às vezes pode estar uma geladeira. O Bragantino também tem boas opções, às vezes a gente escalando o Arthur. Opções do Grêmio, o Bor, que enfrenta o Bahia em casa, pode ser uma boa opção. O próprio Zé Roberto, uma boa opção contra o Chapecoense. Chapecoense que não venceu até o momento no campeonato, então sempre vem beneficiando os atacantes e meios dos outros times. Então é uma boa opção a gente olhar para o Atlético Goianiense, olhar aí, acho que o Zé Roberto é uma opção. A gente tem alguns outros atacantes aqui um pouco menos vistos, não consigo frutar muita coisa. Uma das opções poderia ser até o próprio Dudu, dependendo do jogo do Palmeiras. O Michel é uma alternativa aí ao Gabigol, visto que o Bruno Henrique não joga. Mas eu vou fechar aqui o meu ataque com o Hulk e aquela nossa dica boa e barata que a gente sempre está postando no nosso Instagram lá, @marca do pênalti podcast. Uma dica barata para rodada. Ficarei entre Zé Roberto e Borja, mas eu vou com o Zé Roberto, vou confiar no Atlético Goianiense jogando em casa e vai ser Zé Roberto. Meio campo. Temos boas opções, às vezes podemos até variar em um 3-4-3. Algumas opções aqui no meio campo que a gente tem que ficar
olhando com um pouco mais de cuidado em relação à questão de ser poupado ou não. Para começar, o escalar meu meio campo, a Arrascaeta não tem como deixar de fora. Todo jogo o cara dá uma assistência, então em vez do próximo jogo pode assistência, gol. O cara, a média dele é absurda, 7,55, então fica complicado deixar ele de fora, né? Às vezes numa dessas cara mita e se a gente não escala, fica atrás. Então, as duas opções do Palmeiras são boas. Ederson jogando mesmo fora de casa, Vertelzinho do Pikachu pode ser até um pouco ter uma presença mais ofensiva ainda o Ederson, né? Devido à ausência aí do Pikachu. Outra alternativa do Fortaleza também seria aí o próprio Lucas Crispim, né? Que acabou fazendo um gol na última rodada, acabou perdendo um pênalti, senão teria mitado na última rodada também. É uma boa alternativa, bate pênalti de Fortaleza, né? Agora a gente sabe que ele que bate pênalti, alternativa ao Rascaeta para o Everton Ribeiro. Jamota também é uma boa opção para a rodada, né? Tem uma excelente regularidade, você vê aí que nas últimas aí sempre marcando seus 5 pontinhos, 6, 7 pontinhos, sem participar de gols, então quando participar de um gol, dar uma assistência, vai ser aquela mitada 11, 12, 15 pontos, dependendo, né? Então vale dar uma olhada no Jamota, que vai ser meu segundo meia para nessa rodada aí. Por isso que eu até mencionei, né? Mencionei o Veiga, mencionei Ederson, mencionei o Scarpa. Então aquele 3-4-3 sempre vai estar valendo a pena também, né? Tem o Terans, que joga em casa contra o Corinthians. Aqui a gente tem que cuidar um pouco, ver se o Terans realmente joga, né? Às vezes dependendo do ritmo pode ser poupado. Outras opções alternativas ali ao Gianmoto, o próprio Sanches, o Nicão, como as alternativas. Um pouco mais para baixo a gente tem o Raul, que é uma opção. Que é uma boa opção, né? Um jogo contra o América fora pode ir muito bem nos desarmes, né? Mas eu vou fechar aqui como uma dica boa e barata por enquanto aí no vídeo pra gente montar o time. Eu vou estar indo com o Lucas Crispim, colocando no meio do Fortaleza aí. Às vezes até também, como eu mencionei do Ederson, às vezes com a ausência do Pikachu pode ter um pouco mais de presença lá na frente. Zagueiros aí, uns jogos complicados pra gente procurar um saldo de gol. Mas com certeza aí o Palmeiras é uma boa opção. Temos o Gustavo Gomes aqui custando 10,68, é uma ótima opção. Temos também aí o Miranda. Para mim aí é uma das melhores opções de zagueiro para essa rodada. É a nossa dica boa e barata. O Sport é o pior ataque do campeonato. Dos 7 jogos que fez em casa, fez gol em somente 2. E o Miranda é aquele zagueiro que a gente, que por mais que ele não tenha um SG, ele consegue às vezes manter uma média, fazer uns 3, 4 pontinhos, que para um zagueiro, sem às vezes ter um score ofensivo, é uma pontuação muito boa, né? Então a gente vai indicar o Miranda, vamos escalar ele aí, a nossa que é mais barata. E uma outra alternativa agora aqui, vou fechar minha zaga com o Gustavo Gomes. Antes de ir para os laterais, eu já quero fechar o goleiro aqui. Como a gente dá aquelas dicas boas e baratas, eu já vou naquele goleiro abaixo de 10 cartoletas, né? Para indicar para vocês aqui, escalar no time. Temos o Gabriel Chapecó, é uma boa opção. Como eu não fui com nenhum dos zagueiros do Grêmio, eu acredito uma boa opção, né? Então comentei alguns vídeos que eu estava adotando aí uma estratégia aí no time de escalar um defensor de cada time, às vezes não duplicar, devido aí que estava sendo complicado acertar SG, até que agora a gente está conseguindo acertar alguns SGs aí, os times estão garantindo, né? Quem na última rodada aí foi com mais de uma opção na zaga do Flamengo, por exemplo, se deu bem, né? Todas as opções nas laterais foram boas, os zagueiros pontuaram muito bem, né? Então, dependendo aí, às vezes até vale duplicar, né? O próprio duplicar às vezes do Palmeiras com o Cuiabá, são boas opções, né? Mas para essa rodada aí eu vou com o Gabriel Chapecó aí, acho que é uma boa opção. Temos outras opções baratas, o Daniel joga contra o Santos. O Santos produz bastante, mas às vezes acaba não fazendo tantos gols, né? Então é uma boa opção. Uma opção mais cara aí, das mais caras, eu acredito que seria uma boa, é o Thiago Volpe, devido àquilo que eu comentei do ataque do esporte não ser tão eficaz. Mas por aqui, como a dica boa e barata, vou escalar aí o Gabriel Chapecó.
Laterais. Bom, coloquei o Chapecó no gol, mas tá aqui a nossa dica para lateral. Wanderson, com certeza, ó, fez um gol de falta, então você vê que pô, mesmo o Grêmio não mantendo esse G nos seus jogos, é 7,6. Uma regularidade absurda do Wanderson, bate falta, tem presença ofensiva contra o Bahia jogando em casa, com certeza pode chegar, pode produzir. Às vezes, quem sabe, além de manter um SG, conseguir aquele scout ofensivo, né? Então vamos fechar com o Wanderson aqui. Outras boas opções. O Arana com certeza é uma boa opção. Tem que fazer muito uma pontuação alta para valorizar, mas é sempre uma boa opção. Temos uma opção, às vezes, quem quiser ir um pouquinho do Daniel Alves, postar um pouquinho no Santos, a galera vai achar que o Santos pode vir o Felipe Jonathan, que produz bastante ofensivamente, né? E uma outra dica aqui, até um pouco fugindo do padrão aí, seria o Arnaldo, do Atlético Goianiense, que joga um pouco mais, tá jogando um pouco mais à frente. Então tá tendo uma presença mais ofensiva, né? Que era uma coisa que o Nathanael estava fazendo antes, então vale a opção de colocar. Então eu vou fechar aí com o Arnaldo na, na outra lateral. E nosso técnico aqui, outras boas opções, é claro, Renato Gaúcho, Abel Ferreira, próprio Cuca, mas com uma opção boa e barata para saudada, Eduardo Barroca. É nossa, vamos fechar aí com o monstro. Eu vou trocar meu goleiro aqui só para não repetir os meus coisas, mas com certeza o Chapecó é uma excelente opção para a rodada. Vale a pena escalar ele. Vamos ver se a gente acha um outro goleiro aqui um pouco diferente. Bom, talvez o próprio Marcelo Boeck, né? Juventude jogando fora. Mas eu vou fechar aí com o João Paulo. Tá defendendo muito no Santos, por mais que o Santos tenha coisas, eu vou com ele. Joga em casa, então tá mais por defesas aqui do que para manter um SG mesmo. Vamos escalar como goleiro reserva. Vou escalar o Chapecó. No lateral aqui mais barato que o Arnaldo vai ser um pouquinho complicado, né? Tem uma outra boa opção também, o Marcos Rocha, quem quiser escalar também uma boa opção para lateral, né? Aqui um pouco mais barato eu vou acabar indo pro Piquerez. Não conheço muito do jogador, então não vou comentar. Eu vou acabar indo foi o Madison do Santos na reserva. Zagueiro reserva aqui, ó, tem outras boas opções que eu acabei não comentando, né? Jeromel, Juan, do Grêmio também são boas opções, além dos próprios zagueiros do Flamengo, né? Então vou deixar o Jeromel aqui no nosso banco. Nosso meio aqui, mais barato que o Lucas Crispim, vai ser o Raul, para fechar. E um atacante mais barato ali que o nosso ilustríssimo Zé Roberto vai ser o Borja. Então, gostei do time do esboço, a gente posta esse esboço lá no Instagram horas antes do mercado fechar, com as dicas boas e baratas atualizadas, né? Como a gente está gravando esse vídeo na terça e disponibilizando, sempre acontece alguma coisa, sai uma informação, o cartoleiro sempre está atento ao fechamento do mercado com essas informações, né? Que às vezes é aquela diferença ali de um jogador que você vai escalar que não vai jogar e tal. E às vezes é sempre importante estar atento, então a gente sempre coloca lá as dicas boas e baratas aí, para tentar evitar surpresas aí de última hora, né? Sempre buscando ali aquelas informações que saem nas últimas horas dos setoristas. Mas gostei dos boas do time aí, um time bem mesclado aí com vários times diferentes aí, postando bastante no Atlético Goianiense, né? Um lateral, mas acredito que contra o Chapecoense vale a pena. O Atlético Goianiense é um time bem organizado. Dá pra olhar bastante pro Palmeiras, tem boas opções no meio campo que dá pra escalar, como eu falei, às vezes encaixar um 3-4-3. O ataque eu acho que não vai fugir muito de Gabigol e Hulk pro pessoal. Vamos até ver os mais escalados aí da galera. Você vê lá. A gente tem o mais escalados Ederson. Vai ser um cara que vai ser muito escalado, com certeza. Talvez você fugir um pouco disso, é claro, é um risco, mas
vezes escalar uma alternativa que nem o Lucas Crispim, como a gente está escolhendo, o Scarpa. Giamota, eu falei, é um cara que o pessoal não olha, então às vezes é um diferencial para a tua liga. Gabigol, acredito que vai ser aí o mais escalado, com mais capitões. Fechar a zaga do Palmeiras ali é uma boa zaga, então vale a pena investir, assim como na zaga do Grêmio. Esse terceiro atacante aqui, tá o Robson aqui hoje como os mais escalados, mas acho que vai variar bastante aí, por causa que temos boas opções ali, às vezes o pessoal vai acabar duplicando um Flamengo, duplicando um Galo. Eu não sei no momento ainda se o Marinho volta ou não, né? Não tenho essa notícia, não vi nada aí sobre uma possível volta do Marinho. Eu sei que ele não enfrenta o Libertad aí durante pela Sul-Americana, então às vezes quem sabe ele volte pro final de semana, se tiver condições, é uma opção em que a gente pode olhar também. Mas essa terceira opção do atacante que vai mesclar bastante, diferenciar bastante nos times aí, às vezes vai ser aquele diferencial para a rodada, né? Acertar aquele cara que ninguém escalou, que imitou ali, seja José Roberto, Borra. Então, vamos buscando aí. Muito obrigado a todos. Excelente semana para quem está vendo esse vídeo. Abraço, sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal, deixa o like e também deixe nos comentários aí sugestões dos seus times, quem que vocês acham que vai subir em toda a rodada e também sugestões de melhorias pra gente. A gente tá começando, então temos nosso podcast lá, também ouça nosso podcast, a gente faz algo aí que realmente é de coração aí de quem ama futebol, para quem é apaixonado aí. Então, sempre de sugestões, dicas, envie mensagem no nosso Instagram lá que a gente responde, dando sugestões, críticas para a gente poder entregar um melhor serviço para vocês, um melhor vídeo, um conteúdo de qualidade. Muito obrigado, fique com Deus.